Convite à reflexão número 15. Chakras. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Leandro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre centros de força, sobre chakras. Espero que todos estejam bem nas suas casas, junto com seus familiares. Bom, vamos lá. Então, para a gente começar a falar de chakra, antes a gente precisa relembrar um pouco da relação que os nossos centros de forças, que os nossos chakras possuem com o nosso perispírito. Este que é um invólucro fluídico, leve, imponderável, que vai servir de laço e intermediário entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Tá? Então o perispírito é o nosso corpo espiritual. Então a gente vai encontrar as seguintes denominações para o nosso perispírito. Ele também é chamado de psicossoma e de corpo espiritual. E existem, a gente vai encontrar diversos autores que também o denominam como corpo emocional, justamente porque os nossos centros de força, os nossos chakras, estão localizados no nosso perispírito. E lendo o item 7 do capítulo 14 da Gênese, Kardec nos ensina que o perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico universal, que ele, o nosso perispírito, é a condensação desse fluido em torno de um foco inteligente, ou alma, ou seja, do nosso espírito. Inclusive, o nosso corpo físico também tem origem nesse mesmo fluido, que é o fluido cósmico universal. E isso vai ficar ainda mais claro, né, essa questão de que tanto o nosso corpo físico como o nosso perispírito têm uma mesma origem, que ambos se formam de um mesmo princípio, que é o fluido cósmico universal, quando a gente lê a pergunta 33 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos confirmam que a mesma matéria elementar, ou seja, o fluido cósmico universal, é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades, acrescentando ainda que tudo está em tudo, que com a exceção do nosso espírito, que é uma centelha divina, tudo tem origem do fluido cósmico universal, inclusive o nosso perispírito, que é onde estão localizados os nossos centros de força. E no capítulo 9 do livro E a Vida Continua, de André Luiz, o espírito Cláudio diz em determinado momento que qualquer aprendiz de ciência elementar no planeta não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. E André Luiz continua agora no capítulo 1, Evolução em Dois Mundos, dizendo, na essência, toda a matéria é energia tornada visível, e que toda a energia, originalmente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, do Criador. Isso vai confirmar e reforça o que Allan Kardec nos trouxe na codificação, de que tudo tem origem no fluido cósmico universal. E se a gente for buscar na ciência a definição mais comum do que é matéria, a gente vai encontrar que é qualquer coisa que tenha massa e ocupe volume de espaço. E o nosso perispírito, embora de uma densidade muito menor que a do nosso corpo físico, ele possui uma determinada massa que a gente desconhece, mas com toda certeza ele ocupa um lugar no espaço. E no Livro dos Espíritos, na questão 33, eles nos esclarecem que o universo é infinito, que não existe espaço vazio, não existe vácuo, que onde achamos que existe um espaço vazio, na verdade ele está ocupado por matéria que nos escapa aos sentidos e aos instrumentos. E qual a importância da gente saber, da gente entender toda essa questão? Por que eu estou falando aqui de fluido, de energia, de perispírito, que não existe 1 milímetro do espaço vazio em todo o nosso universo, que todo o infinito está preenchido por uma matéria que, em decorrência da nossa limitação, nós não podemos ver. Isso é importante porque a gente começa a entender que estamos constantemente imersos em um oceano de fluidos. E se tudo tem origem no fluido cósmico universal, se estamos cercados de fluidos, de uma matéria que a gente não pode ver, a gente não pode enxergar, e o nosso perispírito tem origem desse mesmo fluido, que é o elemento primitivo
que dá origem a todas as coisas, vocês conseguem perceber a facilidade que o nosso perispírito possui para interagir com as energias e fluidos que nos cercam? O nosso perispírito vai assimilar os fluidos com os quais está em contato, como uma esponja se embebe de líquido, ou seja, nós temos a capacidade de absorver os fluidos do meio no qual estamos inseridos como se fôssemos uma esponja. E adivinha como essa absorção ela ocorre? Através dos nossos centros de força, através dos nossos chakras. Lembram que no início eu comentei que o perispírito também é conhecido como corpo emocional? Isso porque os nossos pensamentos, sentimentos, através dos nossos centros de força, vão atuar intensamente sobre o nosso perispírito, sobre o nosso corpo espiritual. E ele, então, por sua vez, vai criar uma espécie de registro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, como se fosse um arquivo. O nosso perispírito, então, seria esse arquivo e os chakras, uma gaveta, né? Os chakras seriam as gavetas que abrimos e fechamos para captar, arquivar ou liberar essas informações, esses arquivos. Então, os centros de força são acumuladores e distribuidores de força, de energia espiritual, de fluidos, e estão localizados no nosso perispírito. Eles são pontos de conexão ou de enlace pelos quais a energia vai fluir de um corpo para outro. Mas como assim? Através dos nossos chakras a energia vai fluir de um corpo para o outro? Como isso funciona, né? Essa energia vai fluir então do nosso corpo espiritual para o nosso corpo físico? Os nossos chakras, os nossos centros de força, eles possuem uma relação muito íntima com as glândulas do nosso sistema endócrino, responsáveis pela produção dos hormônios, e uma relação muito próxima com os nossos plexos do sistema nervoso. Lembrando que plexos são um emaranhado de nervos que compõem o nosso sistema nervoso central. E é a Terezinha Oliveira que vai nos explicar quais são os plexos quando ela diz que são as linhas do nosso sistema nervoso que se estendem por todo o corpo, ou seja, os nossos nervos que se estendem por todo o nosso organismo. E ela continua dizendo, onde elas se entrecruzam abundantemente, ou seja, onde os nossos nervos se encontram, formam-se uma rede compacta denominada plexo nervoso. Os médiums descrevem que os chakras se apresentam como um círculo de 5 a 15 centímetros de diâmetro, e que a sua forma e cor podem variar conforme a energia absorvida e produzida pelo espírito. Embora seja grande a quantidade de chakras, vocês vão ler e vão ouvir falar de macro, de micro chakras, que existem 7, 8, 10, até mais chakras, mas hoje nós vamos tratar de 8, que são considerados os principais. E quais são esses chakras e onde eles estão localizados? Então a gente vai começar de baixo para cima do nosso corpo. Tá? O primeiro seria o básico, que está na base da nossa espinha, possui relação com o nosso plexo sacral e com a glândula suprarrenal. O segundo é o genésico, localizado no baixo ventre, tem relação com as glândulas do testículo e as gônadas, e está localizado no plexo hipogástrico. O esplênico, que está localizado do nosso lado esquerdo do corpo, a gente pega pela linha do nosso umbigo, do lado esquerdo está localizado o nosso esplênico. Ele tem relação com o nosso baço e com o pâncreas, e com o nosso plexo mesentérico. O gástrico, que seria o quarto chakra, ele está localizado no nosso estômago, né, na altura do estômago, junto ali à região do nosso umbigo, para ficar mais fácil. Tem relação com o plexo solar e com as glândulas gástricas. O quinto, o cardíaco, na posição do nosso corpo físico, na altura do nosso coração, do timo, o plexo cardíaco e a glândula timo. O laríngeo, na posição da garganta, tem localizado junto a um plexo o laríngeo e com a glândula tireoide e paratireoide. O sétimo,
o nosso centro de força frontal, localizado na fronte, na nossa testa, entre os olhos, tem relação com o plexo frontal e com a glândula hipófise. E o oitavo e último, o nosso centro de força coronário, tem a posição no alto da nossa cabeça. A gente traça uma linha como se fosse ali do centro da nossa parte cerebral, da parte de cima, com a linha entre os nossos olhos, onde essa linha se cruzar, ali está localizado, tá, a nossa hipófise, a glândula pineal, a epífise, desculpa. Localizado no alto da cabeça, a gente fala que antigamente as crianças tinham aquela moleirinha, mais ou menos naquela região que está localizado o nosso coronário. E a gente descrevendo a posição e percebendo que cada centro de força tem uma relação realmente muito íntima, próxima, seja com o plexo ou com uma glândula, a gente passa então a ter dimensão dessa relação entre os nossos centros de força e o nosso sistema nervoso central. Que este é um complexo sistema onde vai se efetuar a comunicação do nosso espírito com a parte mais densa do seu envoltório, ou seja, com o nosso corpo físico, essa relação do mundo exterior com o plano físico, com o plano espiritual. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz explica o seguinte: o nosso perispírito está intimamente regido, controlado por centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que vibram em sintonia um com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, do nosso espírito, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento flui em circuito fechado. Aqui a gente encontra uma outra explicação. Sabe quando a gente pensa em uma pessoa e na sequência a gente encontra ela? Na verdade, naquele momento a gente entrou em sintonia com essa pessoa, captamos a sua emanação fluídica através dos nossos centros de força, e no livro dos médiuns, Kardec já nos ensina que somos todos médiuns em maior ou menor grau. Ou então, quando a gente está um pouquinho triste, mais para baixo, sem vontade de fazer nada, e a gente também encontra aquela pessoa que às vezes apenas com um sorriso, com um abraço, parece que literalmente ela arranca de nós esse sentimento negativo, aí ocorreu uma troca energética, uma espécie de um passe inconsciente. Quando estamos enfrentando um problema ou uma dificuldade, o que acontece com o nosso corpo físico? Um exemplo que eu costumo dar nas outras aulas, para ficar mais fácil a compreensão, vamos fazer de conta que a gente está acampando e de repente a gente dá de cara com uma onça. No primeiro momento a gente fica paralisado, mas quase que imediatamente entra em funcionamento o nosso sistema nervoso, nosso sistema endócrino, o cérebro percebe um perigo e entra em ação. O sistema nervoso simpático vai desencadear uma série de ações para que o nosso corpo responda àquela situação e livre-se daquele perigo o mais rápido possível. Então o nosso sistema nervoso central vai acelerar os nossos batimentos cardíacos, liberar adrenalina, noradrenalina, aumentar a nossa pressão arterial, contrair os nossos músculos, e isso tudo de uma forma automática. A gente não precisa pensar para o coração acelerar, para os batimentos, para os músculos se contraírem, que determinada glândula produz adrenalina. Isso tudo é automático, é autônomo. Por isso é chamado de sistema nervoso central autônomo. E quando a gente consegue superar toda essa situação mais complicada, o nosso sistema nervoso parasimpático que vai entrar em funcionamento. Os músculos vão relaxar, a respiração vai diminuir, assim como o nosso batimento cardíaco. Agora vamos substituir essa onça, esse perigo que a gente deu como exemplo, pela dificuldade que a gente possa estar enfrentando. Seja em relação a uma doença, uma dificuldade financeira, a perda de um ente querido. Sabe quando a gente encontra com aquela pessoa que a gente tem uma dificuldade de relacionamento e sentimos até aquele embrulho no estômago? A culpa não é da pessoa, a culpa é nossa, pois nós não sabemos lidar com as emoções que essa pessoa causa em nós. Quando encontramos essa pessoa ou enfrentamos uma situação que não gostamos, o nosso padrão vibratório vai cair.
O nosso chakra gástrico absorve do ambiente os fluidos que se encontram nesse mesmo padrão vibratório. E como o nosso chakra possui uma relação íntima com o nosso sistema nervoso e com o endócrino, o nosso corpo físico reage a essa energia que captamos e por isso essa sensação de embrulho no estômago. E caso os fluidos maus forem permanentes e fortes, irão gerar perturbações físicas no nosso organismo físico. Percebem a força que o nosso pensamento possui e quando não estamos equilibrados, a gente fica suscetíveis aos pensamentos inferiores daquelas pessoas que nos cercam. Certa vez, Chico relatou um fato que ocorreu antes dele iniciar um dos seus trabalhos. Era uma reunião mediúnica e ele percebeu uma senhora que entrou junto com o senhor, que era o seu marido, e ela estava com uma névoa espessa, densa, ligada ali à sua parte cerebral. E, começados os trabalhos, o Dr. Bezerra vai lá e auxilia ela, retira aquela massa. Então Emmanuel explica o que estava acontecendo naquele momento. Emmanuel, relata Chico, me disse que aquela senhora teve uma discussão muito forte com o marido, chegando quase a ser agredida fisicamente. O marido desejou-lhe dar-lhe um tapa e não o fez por recato natural. Contudo, agrediu-a verbalmente, vibracionalmente, provocando uma concentração de fluidos deletérios que lhe invadiram o aparelho auditivo, causando assim a dor de cabeça. Tão logo começou a reunião, Dr. Bezerra colocou a mão sobre a cabeça e vi sair de dentro do ouvido um cordão fluídico escuro, negro, que produzia a dor. Joana, no livro Dias Gloriosos, reforça que o pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente as do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. A medicina atual reconhece que crer que algo vai dar errado e viver uma situação de estresse dispara um gatilho hormonal no nosso cérebro. É como se o órgão percebesse que algo ruim está por vir e preparasse o corpo, mantendo-o em estado de hipervigilância. Lembra quando a gente deu aquele exemplo da gente estar enfrentando uma situação de estresse, que o nosso corpo vai produzir ali os hormônios, a adrenalina? É isso. Algumas das vezes nós nos deixamos tomar pela ansiedade, a gente cria um problema, cria toda uma situação grave que existe apenas na nossa mente, e realmente 99% das vezes esse problema nem chega a se concretizar. A gente baixa o nosso padrão vibratório, a gente entra em sintonia com irmãos que estão vibrando na mesma faixa, absorvemos os fluidos desses irmãos através dos nossos centros de força, dos nossos chakras, e absorvendo esses fluidos, eles vão atuar sobre o nosso sistema nervoso, sobre as nossas glândulas, fazendo com que o nosso corpo físico adoeça. Não é por acaso que vivemos no século das dores da alma, da depressão, síndrome do pânico, entre tantas outras. No livro Missionário da Luz, André Luiz demonstra o respeito que a gente deve ter com o nosso corpo físico, não apenas envolvendo a questão espiritual, mas no cuidado que a gente precisa ter com a nossa alimentação. O corpo físico, assim como o copo que utilizamos para beber água, deve estar limpo tanto por fora como por dentro. Ele diz: repare nesta irmã, é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, do seu centro de força frontal. O estômago dilatara-se horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações, o centro de força gástrico. O fígado, ligado ao esplênico, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de um vasto alambique, cheio de pastas de carnes e caldos gordurosos. Viam-se muitos parasitas conhecidos, semelhante a lesmas vorazes, atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. A gente pode, então, concluir que os nossos centros de força absorvem e distribuem o fluido por todo o nosso perispírito, e que assim vamos atrair tudo aquilo que estejamos em harmonia
com as nossas vibrações ou repelir tudo aquilo que nos é contrário. Por esse motivo, a gente deve ter um controle maior sobre os nossos pensamentos, emoções, atos, palavras, pois vamos atrair para nós exatamente aquilo que estamos vibrando. E os nossos chakras podem estar trabalhando normalmente, de forma equilibrada, ou então dentro de uma hipoatividade, como se estivéssemos praticamente, como se esse chakra tivesse fechado, bloqueado, né? O exemplo que a gente pode dar para ficar mais nítida essa imagem é como se fosse um botão de uma flor fechada, ou ele pode estar trabalhando de uma maneira hiperativa, captando do ambiente qualquer tipo de energia, né? Qualquer tipo de fluido. Então, ou ele vai estar fechado, bloqueado, ele então não vai estar absorvendo a energia que a gente realmente precisa na quantidade correta, a gente está bloqueando esse centro de força, ou ele vai estar hiperativo, ele vai estar completamente aberto, captando todo e qualquer tipo de energia do ambiente. Lembra que a gente comentou que o diâmetro pode variar de 5 até 15 centímetros? Isso quando ele está de uma maneira mais ou menos equilibrada. Então, se ele está hipoativo, ele está fechado, ele está bloqueado, ele vai estar ali às vezes menor de um diâmetro do que 5 centímetros e às vezes muito maior que 15 centímetros de abertura. E como que a gente faz para harmonizar, para deixar os nossos centros de força, os nossos chakras equilibrados? Quando eles estão em equilíbrio, desfrutando de uma ótima saúde física, psíquica, emocional, eles estão, lógico, harmonizados. Caso contrário, a gente vai ficar vulneráveis aos distúrbios, às doenças. E ao estarmos saudáveis, os nossos centros de força eles vão girar em ritmo e em sincronia. Porém, quando o nosso organismo está doente, eles ficam acelerados ou lentos demais, como eu comentei, em hipo ou hiperatividade, rodando com dificuldade e provocando perda de energia vital. Então, como é que a gente faz para gerar essa harmonia? Uma dieta saudável, rica em verduras, legumes, frutas, prática de exercícios físicos moderados, respeito às horas de descanso, práticas religiosas, prece, uma oração, enfim, tudo aquilo que vai gerar, né, a nossa harmonia interior. Lembrando que chakra bloqueado não é a causa, e sim a consequência. A causa do desequilíbrio são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e emoções inferiores desarmonizadas. E os centros de força podem ser divididos em 3 grupos: inferiores, médios e superiores. E conforme a sua localização e finalidade, a gente também pode separá-los como fisiológicos, emocionais ou espirituais. Então, quais são os chakras, os centros de forças inferiores ou fisiológicos? Eles são os centros que estão mais associados à matéria. Então, é o básico, o genésico e o gástrico. Os 3 estão localizados abaixo do coração e eles se relacionam com o sentido de sobrevivência, com o impulso sexual e um senso de poder, de força. Os chakras médios ou emocionais estão mais associados aos sentimentos. É o cardíaco e o gástrico. E por último, os centros de força superiores ou espirituais, que estão associados à mente, à iluminação, devotados à vontade, intuição e liberdade, que são os centros frontal, coronário e o laríngeo. De tudo que falamos até agora, a gente pode concluir que toda e qualquer ação e todo e qualquer pensamento nosso fica registrado no nosso perispírito e no ambiente no qual foi gerado, criando assim as chamadas formas pensamento, que nada mais são do que a concretização do nosso pensamento. Lembra que Emmanuel comentou do marido que, discutindo com a esposa, ele se imaginou dando um tapa, ele mobilizou naquele momento os fluidos do ambiente, criou uma forma pensamento e a direcionou para a sua esposa. Como ela estava com o seu padrão vibratório baixo, em decorrência da discussão que ela teve com o marido, ela diminuiu o seu padrão e com isso ela ficou aberta, né? Ela abriu uma brecha e assimilou toda aquela energia deletéria e sentiu uma forte dor de cabeça. E dentro de tudo isso que a gente está enfrentando com essa quarentena, com o vírus, é natural a gente sentir medo. Medo esse que faz com que o nosso padrão vibratório caia. Então a gente vai se expor, quando cai o nosso padrão,
a influência de irmãos encarnados ou desencarnados que podem se aproveitar daquele momento para nos prejudicar de alguma forma. E, na verdade, um fato ainda mais grave pode estar ocorrendo atualmente. Quando muitos irmãos vibram em uma mesma faixa, criando todos a mesma espécie de forma-pensamento, essa massa de fluidos é denominada egrégora, que é o conjunto de energias criados a partir da soma de diversos indivíduos, né? Das suas emanações mentais, das suas emoções, dos seus sentimentos. E isso estabelece uma espécie de uma simbiose coletiva, na qual, por vezes, toda uma nação fica vinculada a essa energia inferior, deletéria. Em alguns livros do Manuel Filomeno de Miranda, ele relata que a visão espiritual do planeta Terra não é aquele lindo azul que os satélites registram, e sim uma névoa densa, escura, marrom, que envolve o nosso planeta Terra, fruto da emanação fluídica do pensamento dos homens. Não à toa, recentemente, Divaldo disse, logo no começo da pandemia, que caso o amor prevalecesse nos corações do homem, o vírus não encontraria guarida no nosso organismo, pois não haveria compatibilidade para sua proliferação. E para a gente encerrar, mais uma lição do nosso querido André Luiz sobre a importância da disciplina que devemos ter para com os nossos pensamentos, né, com essa relação com os nossos centros de força. Ele diz: o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força com reflexos sobre as células materiais do nosso corpo físico. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções e se alimenta de paixões que desarmonizam, podem a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com que convive e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. Então, que possamos vibrar juntos, elevando o nosso pensamento a Deus e sermos verdadeiramente os trabalhadores da última hora, auxiliando na limpeza fluídica que tanto se faz necessária atualmente. Fique em paz, que todos tenham uma excelente semana.